Bom dia, turma! Firmeza total? Bom, então bora lá para o nosso devocional, que hoje está muito top. Ele vai falar sobre estabilidade pela maturidade. E a referência bíblica hoje é o livro de Efésios 4:14, onde o pastor Carlito vai citar aqui, tá? E o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá como todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uau! E aí eu te pergunto, hoje você tem sido levado para lá e para cá pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro, ou você está fundamentado na palavra? Né? A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor já preparou um dia extraordinário para nós. O Senhor é o dono do ouro, da prata, o Senhor é o dono de todo entendimento, e hoje o Senhor vai trazer um discernimento especial para que nós possamos compreender essa palavra. Muito mais do que compreender, Senhor, sugere ações. Faz com que o seu Espírito Santo sople no ouvido dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que elas possam agir, Senhor, porque toda transformação ela só vem através de uma ação. Se eu conheço, mas não faço nada, equivale ao não conhecer. Então que hoje o Senhor trabalhe na vida das pessoas para que elas possam agir, Pai. Agir da maneira certa, na direção certa e pelo tempo necessário até que as coisas aconteçam, Senhor. Aumente a frequência das pessoas que estão ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, e que elas possam buscar cada vez mais crescer fundamentados em Ti, fundamentados na Tua palavra, para que elas possam ter raízes profundas, possam ter estruturas sólidas, e a partir disso construir edifícios emocionais, edifícios espirituais e edifícios sociais capazes de suportar a pressão do mundo, suportar as adversidades, e através desse suporte eles possam ultrapassar as barreiras e chegar àquilo que cada um almeja, que são suas metas pessoais. E é em nome de Jesus que eu te peço, amém. Bom, galera, falar de amadurecimento, né? Falar de estabilidade pela maturidade hoje é entender que, de fato, a vida é um processo. E ao longo desse processo, o que vai determinar são os resultados que nós vamos adquirindo ao longo dele. É claro que cada família cria o filho de uma forma, e cada convívio social expressa determinado nível de consciência. E cabe a nós, enquanto seres sociais racionais, entendermos que, de fato, nós precisamos aumentar nossa frequência, nós precisamos elevar o nosso nível de maturidade e também buscar o crescimento sempre, porém um crescimento solidificado pela palavra. Nós não podemos estar mais sendo conduzidos pelas pessoas e pelas doutrinas de pessoas astuciosas e pela esperteza de homens que induzem ao erro, como Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Mas nós precisamos ter posicionamento, nós precisamos liderar a nossa própria vida para que nós possamos caminhar na direção certa. E o primeiro passo para começar a caminhar é ter um alvo. Hoje, qual que é o seu propósito? Lembra ontem que nós falávamos sobre a questão da identidade, do chamado, da pirâmide das competências emocionais? Eu sou, eu faço, eu tenho. O que você tem hoje? Se não tem, é porque não está fazendo. Se não está fazendo, é porque não acessou a sua identidade. Então, volta, para e começa a analisar quem de fato você é, aonde você almeja chegar. Estabelece uma rota e vai para cima. Porque maturidade é fazer o que tem que ser feito, na hora certa, da maneira certa e na intensidade certa, até que as coisas aconteçam. Não parar nos objetivos, nos obstáculos, certo? Por quê? Quando que nós percebemos como a pessoa está amadurecendo? Quando nós vemos resultados nas suas ações. Né? Quando nós vemos que essa pessoa tem um estilo de vida capaz de ser identificada como uma pessoa responsável. Quando ela assume a consequência dos seus erros, quando ela dita caminhos por onde ela passa,
por onde ela deixa marcas positivas e profundas na vida das pessoas pela qual ela se relaciona, né? E os frutos, que são os resultados, ele diz muito acerca de quem uma pessoa é. Você quer saber quem de fato alguém é? Olha para os resultados dessa pessoa, porque o resultado diz muito mais do que quem ela é, inclusive. Ele diz para onde essa pessoa está indo. E se a pessoa está indo para um alvo que é semelhante ao seu, modele essa pessoa, vai para cima, entra na mente dela e vai junto, porque quanto mais pessoas caminhando na mesma direção, maior é a constância na velocidade, né? Se você quiser ir longe, você pode, se você quiser ir rápido, você pode ir sozinho, mas se você quiser ir mais longe, você precisa se aliar com pessoas que estão indo na mesma direção, certo? E quando nós falamos ontem sobre essa questão do propósito, das crenças, do chamado, eu te mostrei que existe essa pirâmide dos valores humanos. Tá? E quando você entende que existe uma identidade que é dada por Deus e que você precisa acessar essa identidade e você reconhece o seu chamado dado por Deus, você passa a fazer a diferença no mundo. E passa também a se sentir merecedor de tudo aquilo que o mundo te oferece, tudo aquilo que Deus te possibilitou acessar. E cada vez mais eu tenho percebido que se sentir merecedor é uma forma de você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais merecedor você se sente, menos tempo para se deprimir, se preocupar, sei lá, perder o rumo da vida você tem. E o que nós percebemos hoje é que as pessoas elas estão cada vez mais perdendo o sentido da vida. E quando nós vemos as pessoas perdendo o sentido da vida, nós vemos internações psiquiátricas se elevando de forma muito crescente no mundo, porque doenças emocionais, elas têm raízes na falta de um propósito claro. Porque quando eu tenho um alvo, eu vou caminhar na direção desse alvo. Mas quando existe uma barreira entre a minha identidade e o meu verdadeiro alvo, eu perco a orientação da vida. E a desorientação me coloca em colapso interno. E como o sentimento se aloja na pele, ao invés de eu batalhar cada vez mais para conquistar o meu objetivo, eu vou me autoflagelar. Para que eu possa chamar a atenção do mundo, ao invés de eu ser um formador de opinião, um direcionador, um líder no mundo, né? Isso é muito complexo. Porém, nós precisamos prestar muita atenção nisso, tá? Porque cada vez mais as pessoas elas estão precisando de orientação. E quando nós damos a orientação certa, na intensidade certa, nós trazemos muitos soldados para o reino, tá? E a raiz das doenças emocionais, ela está na falta do propósito. Então, se você está se sentindo perdido na vida, calma, respira, vai buscar a sua identidade, vai entender quem de fato você é, qual que é o seu chamado com Deus, onde você consegue ouvir de forma mais sensível a voz do Espírito Santo. Passe a agir nesse propósito, porque você consequentemente vai ter resultados. Você percebe que é um processo progressivo? Eu sou, eu faço, eu tenho. Então, tudo que você quiser alcançar na sua vida é com base nessa escala progressiva. Você se torna aquilo, você faz aquilo e você tenha o resultado que aquilo é capaz de oferecer. Então, é exatamente isso. E ao longo desse período, você também vai construir memórias, você vai construir sentimentos e você vai dar significado para a sua vida, certo? E como que uma vida sem sentido expressa a sua voz no mundo? Né? É uma pergunta muito significativa. Né? Por meio da autodestruição, infelizmente. Tá? Todo mundo quer ser visto, galera, mas o propósito é a forma como nós nos mostramos para o mundo. A forma como nós agimos, a forma como nós buscamos os nossos objetivos, é a forma como nós expressamos a imagem de Deus nesse mundo, certo? E é por isso que o pastor ele vai dizer aqui no início do nosso devocional que o crescimento ele é um imperativo da vida biológica e também da vida cristã, porque ele é um processo. Todo mundo é criança, todo mundo é adolescente, todo mundo é adulto, todo mundo nasce, cresce e morre. Porém, os resultados que nós produzimos ao longo da vida é que vai dar de fato
noção, que vai construir aquilo que nós chamamos de legado. E o legado não é aquilo que nós fazemos hoje, mas sim a maneira como nós vamos ficar nos outros depois que nós partimos daqui, certo? E entenda que o valor como filhos de Deus jamais muda, mas a maturidade é algo que se conquista com o tempo. E o legal é que o tempo ele é democrático. O tempo é o mesmo para todo mundo. Eu tenho 24 horas, Jesus teve 24 horas. O Elon Musk, que acabou de comprar o Twitter, tem 24 horas, né? Todo mundo tem 24 horas. Porém, não é o tempo que vai dizer a relevância que você vai ter nesse mundo, mas sim as suas ações ao longo do tempo que vai determinar a importância e a relevância do seu legado. E o legado é aquilo que eu disse. Não é o que você faz hoje, mas sim como você vai ficar nas pessoas depois que você partir daqui, tá? E no parágrafo 2 aí ele coloca bem legal que o que Paulo está dizendo é que o objetivo da mensagem é para não sermos crianças espirituais à mercê da palavra de engano e de erro, sendo levado pelo próximo modismo ou onda do momento. Ontem mesmo nós também falávamos sobre isso, né? Pessoas sem propósitos, elas vivem em função do próximo iPhone, em função da próxima onda tecnológica, em função da balada mais top do fim de semana. Elas trabalham uma semana sem sentido para que possa ter um dia de sentido, que é a balada da sexta e do sábado, né? Então, buscar o sentido da vida, ela se resume a você encontrar o seu chamado, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus naquilo que ele te coloca como suscetível. E Paulo vai dizer muito sobre isso lá em Efésios 4, quando ele vai falar na unidade da fé, né? E quando você aprende a ouvir o Espírito Santo, e aprende a identificar qual que é o seu chamado nesse mundo, você passa a fazer o que tem que ser feito. Fazendo o que tem que ser feito, você evolui e tem resultados. E você desfruta de um estilo de vida com base nos seus resultados, certo? O maduro espiritual, por outro lado, tem discernimento e sabedoria, tem raízes profundas na palavra e é dirigido pelo Espírito Santo. Ele não age com precipitação, consegue filtrar as muitas sugestões, informações e ventos de doutrinas que chegam até ele. Uau! Então, maturidade, né? Nós podemos resumir aqui esse escrito do pastor como um filtro, né? Onde você não age pela precipitação e você consegue filtrar as muitas sugestões, informações e ventos de doutrinas que chegam até você. Nós vivemos num mundo de múltiplas possibilidades o tempo todo. Você está tendo acesso a milhões de informação, milhões de caminhos o tempo todo. Mas se você não está alicerçado num propósito, não está ouvindo qual é o seu chamado, qual que é o seu alvo, você está suscetível a perder a direção. E perder a direção, mais uma vez, é você estar desorientado. E ao invés de você expressar o seu valor na ação, na direção do seu objetivo, você se autoflagela na intenção de esquecer que existe um caminho, ou por não conhecer o caminho a ser percorrido, né? E a maturidade espiritual, voltando aqui ao devocional, tem um destino certo, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o pastor termina aí falando também uma frase de Efésios, porque qual que é a verdadeira maturidade? É entender que existe um Deus que está acima de nós, existe um Deus que está no mesmo nível que nós, e existe nós, que somos nada mais do que um só com esse Espírito que está na mesma unidade que nós, e precisamos estar suscetíveis a ouvir a voz de Deus através do Espírito, agir conforme o nosso chamado na direção do nosso alvo. E a partir desse momento, Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, galera. Ou seja, nós somos o filho amado do Pai. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E nós temos a oportunidade de viver com ele na pessoa do Espírito Santo. Só cabe a nós estarmos suscetíveis a ouvir a tua voz. Beleza? Então que hoje nós possamos focar em entender qual é a nossa maturidade espiritual. Qual é o caminho que nós precisamos percorrer para alcançar os nossos objetivos.
E a partir do momento que nós entendemos qual é esse caminho, nos colocar em movimento. Porque o que diferencia as crianças dos meninos, os homens dos meninos, é a qualidade das ações, é o resultado que eles oferecem para o mundo. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus, que seja um dia feliz e um final de semana muito mais do que abençoado, porque feliz ele já nos foi dada a possibilidade de ser um dia maravilhoso, embora esteja um dia nublado hoje, mas a felicidade ela é aquela opção de você colocar sol na sua vida, mesmo num dia nublado, beleza? Fiquem com Deus, que seja um dia feliz e abençoado para nós. Fui!